Veja agora nesse vídeo as revelações de Dudu Camargo sobre o incidente no camarim do SBT. Vou lá então fazendo jornal, então, quanto tempo? 7 anos, jornal diário, eram 3, 4 horas de duração todos os dias, fazia lá o jornal e ainda... O contrato era renovado o quê? Anualmente? Que era feito que a época que era de ano em ano, a cada 2 anos, enfim, era sempre esse tipo de renovação. Quem renovava? Era o Silvio ou era... Não, era a direção, mas provavelmente com o aval dele, alguma coisa do tipo, porque o Silvio, ele não participava de questão de contrato na fase que eu peguei. Uma fase mais antiga, ele... participava até da assinatura dos contratos, nas renovações de Hebe Camargo, por exemplo, de Gugu, assim, mais no passado ele era mais ativo nessas questões, depois ele foi diminuindo. A pandemia foi muito crucial pro Silvio, né? Porque ali ele já foi obrigado a ter que parar o ritmo de gravação. E aquela história de que o homem, quando é igual bicicleta, quando ele para, ele cai, é muito complicado, porque você tá num ritmo, e o Silvio sempre foi até criticado. Eu me lembro da Hebe falando, ô Silvio, tira férias mais longas aí pra você aproveitar a sua vida e tal. Mas ele gosta de trabalhar, gostava muito de trabalhar e de estar ativo em tudo, porque ele é o cara que foi dono de televisão, não por poder, ele não foi atrás de concessão pelo poder, ele foi porque ele gosta, é o que ele entende, é o que ele gosta que é a televisão. Tanto é que uma época ele contratou o Boni da Globo. Sim. Chegou a contratar, assinou o contrato, ligou pro Boni, ele ligou tarde da noite pro Boni desfazer o contrato, porque ele não estava concordando com uma cláusula que o Boni ia ficar 100% com a programação. Ele não poderia mais opinar. Ele ia continuar como acionista, mas não poderia opinar. Aí ele falou, ô Boni, isso aí tá me encafifando. Aí o Boni falou, não, fica tranquilo, a gente faz um distrato e tá tudo resolvido. Cara, por causa disso o Boni não foi pra... Não foi pra lá. Olha só. É. Aí teve essas questões todas, né? Então você vê e que agora, ele sempre gostou, né? Agora ele tá afastado, né? Ele perdeu voz ativa. Saúde, você acha? É questão de saúde, você acha? Ou é uma ideia dele? Não... Talvez nem é dele. Talvez é dele também por uma questão de não conseguir, de não ter o mesmo pique, porque na época da pandemia ele parou de gravar. Tá. Então ali ele ficou muito tempo parado. E pra idade que ele tá, se a gente tá acostumado a fazer um exercício já não volta como era antes, imagina na idade que ele tá. Então, mas sempre continuou ativo, dando ideias e tal, mas no final do começo de 2023, de janeiro de 2023 em diante, aí ele não teve mais voz ativa. Mas acho que é uma forma até da família de preservá-lo, né? Dele curtir esses momentos mais família, que é um momento agora dele mais curtir, do que... Porque imagina um cara que gosta de trabalhar, ficar recebendo notícias, ou alguém ligando e falando, Silvio, tá acontecendo isso, o cara volta a trabalhar. Com certeza. Então, é pior até, né? É importante o isolamento para que ele possa vivenciar essa nova fase dele, né? Tem disso também. Então, inclusive a minha saída foi justamente um divisor de águas do momento em que o SBT vive. A minha saída dividiu o SBT. Então, como que foi? Sem Silvio Santos A saída acontece... Ele ainda estava lá? Não, aí ele já estava sem voz ativa e longe de tudo. Tanto é que antes de eu sair, eles tinham, um bom tempo atrás, demitido uma jornalista. E na época o Silvio ficou sabendo, mandou recontratar ela. Tá. E aí demitiram depois ela de novo. Putz. Só que aí, você não ouviu falar na imprensa da demissão dela. Na segunda demissão? Porque abafaram na segunda demissão, para justamente não acontecer aquilo antes. Só que quando eu saí, o Silvio já não estava mais com voz ativa na emissora. Então foi o divisor de águas, inclusive a minha saída marcou a nova era do SBT. Que aí depois foram saindo outros medalhões. Saiu o Pelégio, que estava 43 anos lá como diretor. Saiu depois a Cristina, a Eliana, que foi pra Globo. Foi um bocado de gente. Uma reformulação geral, inclusive de programação, de tudo, de novas ideias. A minha foi na metade de 2023, mas desde janeiro de 2023 já estava um novo comando no SBT, já não era mais o Silvio, e ele já não estava mais com voz ativa. Voz ativa que eu falo dele até às vezes ligada a um pitaco, mas não mais acatarem como antes, né? E no teu caso, que conversa que teve? Teve alguma conversa ou não? Não, que eu não era mais interessante pro primeiro impacto e nem para outro programa da casa. Mas você tinha algum projeto em mente? Você pensava em alguma coisa? Eu não... Apresentou alguma coisa? Não. O que me foi me dito é que não era mais interessante pra emissora, então. Tá. Só foi isso. Mas foram muito respeitosos. E assim, não é porque você foi demitido que você vai parar a sua vida ou lamentar, não. Dali em diante eu agi como sempre agi. Das vezes que eu tive oportunidades e que depois não estava tendo mais aquela oportunidade, eu fui atrás de novas oportunidades, de outros trabalhos. E assim fui depois pra uma TV aqui em sinal aberto para São Paulo e para Campinas, aqui em São Paulo, a sede dela fica aqui. Ela não tinha ainda nenhum jornal e eu lancei um jornal sem nenhuma estrutura na TV e eu gosto disso, porque aí desafia e mostra como profissional realmente pode se reinventar. Você nem sempre vai ter uma grande estrutura. No próprio SBT, uma época eu fazia o jornal com uma câmera só, operando um TP num pedal. Era um pedal, não tinha operador de TP. Por quê? Uma época era no próprio pedal, não era nem naquele controle digital. Você falando aqui... E operando aqui. E tinha um mouse na minha frente, porque ficava a bancada do outro jornal que não dava tempo de trocar, então ficava a bancada aqui, mas a câmera me pegava daqui pra cima. E aí nesse mouse, quando eu queria voltar, eu descia ele, apertava de novo, o texto voltava. Aí subia, caramba, clicava ele... Se desse pau aquilo.
Já aconteceu, mas aí é improviso, né? Tinha o papel também na frente. Não, eu era muito acostumado com improviso. Até quando tinha o TP, eu improvisava muito em cima do que estava no TP. Porque o nosso jornal era muito factual, então a gente improvisava. Teve épocas que eu fiz 4 jornais inteiros com o mesmo assunto. Morte de Gugu, morte de Marília Mendonça, caso de grande repercussão. O do Kevin, que caiu lá do 5º andar. O jornal inteiro. Ele aconteceu à noite, domingo à noite, segunda, 4 da manhã eu tava no ar. E na terça-feira o velório dele foi durante o programa. Nós transmitimos o velório na íntegra. Você nem sabe o que vai acontecer, vai chegando as informações. Vai chegando as informações. Então a gente ia na lida. Aí depois fui pra essa TV, em sinal aberto, depois fui pra uma outra no... Mas a internet pra você não é um caminho? Então, eu nunca fui bicho de internet. Tanto é que eu sempre estava na televisão. Nunca. Hoje, se você vê minhas plataformas digitais, eu não tenho tantos seguidores como eu poderia ter. Muitas pessoas me conhecem. Se você parar na rua, perguntar essa coisa e tal, mas o número na internet não reflete em número de seguidores. Porque eu nunca investi na minha rede social. E por quê? Porque eu sempre fui bicho de televisão, sempre busquei televisão, que é o que eu gosto. Internet nunca me apeteceu. Nunca me chamou atenção. Então, eu era daquele que postava o feed no Instagram, no feed... Era a publicação 1 ano atrás, a última publicação. Então, era desse jeito. Então, eu ia crescendo, as pessoas, muitas me conhecem, mas na rede social, às vezes, não reflete o número de seguidores, porque eu nunca lidei muito... Até eu acho que eu dei certo, porque eu sempre lidei melhor com o público de mais idade, muito bem. Eu desde criança, eu ia na festa infantis, eu não ficava... Teve épocas que eu brincava com as crianças e tal, mas na maioria das vezes eu gostava de ficar na mesa com os idosos conversando e ouvindo as conversas. Então, quer dizer, eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas. E o público da televisão aberta tem jovem, tem criança assistindo, mas não é na sua grande maioria. E aí eu fui... Então eu sempre dei certo, porque eu tive a linguagem da TV aberta. Eu sempre lidei com isso. Então eu sempre fui o velhinho jovem. Ou o jovem velho. Dudu, precisamos falar daquilo. Daquilo. Você vai tocar mesmo no assunto? Vamos tocar nesse assunto. Meu Deus do céu. Depende do quê? Você sabe que eu sei que tá todo mundo querendo saber desse assunto. Porque nós falamos já da demissão. Isso. Que muito foi falado, não. Tem a ver com a demissão, não? Pelo contrário. Então conta pra gente. Isso aí foi uma grande fake news que inventaram. Mas tem os seus objetivos. Então vamos lá. Os seus objetivos é manchar a imagem, a carreira do Dudu. Mas isso eu já estava acostumado, porque desde o meu primeiro dia no SBT, desde a minha primeira semana, eu não esqueço disso. Uma pessoa foi me elogiar pro Silvio, e aí o Silvio virou pra essa pessoa e falou, mas já estão querendo tirar o garoto. Na minha primeira semana. Então, falaram pra você ou ele falou pra você? A pessoa contou pra mim que foi me elogiar pro Silvio, o Silvio virou... de televisão, eu imagino que deve ser uma trairagem pelas costas. Muito. Pessoal te dando tapinha nas costas e falando assim... já estão querendo tirar o garoto. Então, sempre teve isso. Na minha demissão não foi diferente. Sempre quiseram queimar. Porque, assim, demitiu o Dudu, beleza. Foi um passo, mas precisava de algo a mais. E hoje em dia é muito fácil você inventar uma notícia de alguém. Como eu te expliquei no começo, a imprensa é muito bem amarrada. Você solta num portal, dali a pouco os outros copiam e colam, dali a pouco tá em todo lugar, dali a pouco tem gente no YouTube, no TikTok fazendo vídeo sobre aquilo. Cresce uma história. Não, nem me ligaram. Sério? Quando deram essa nota, nem e aí, no portal, dá a sua versão. Não. Então, aí depois criticam, falam, você entrou muito novo do jornalismo. E gente que tá aí no jornalismo, mas não faz o jornalismo na ética que deveria ser feito. Porque a ética qual que é? Você ouvir ambos os lados. Se bem que hoje não é justo isso, né? Porque hoje, até os que ouvem, eles fazem assim. Eles pegam dão a notícia mentirosa, no título está a mentira, você dá a declaração, eles colocam lá no fundo, na última coisa da matéria. Ou seja, você tem que entrar na matéria, ver até o final. Então, teve muita cachorragem nesse sentido, mas eu sempre fui muito bem treinado, porque desde o começo sempre inventaram mentira. Uma época falaram que eu tava pedindo pra igualar o salário com o do outro apresentador, sendo que eu nunca fui atrás desse negócio de salário. Eu nem sei quanto que o outro ganha, como que eu vou pedir o mesmo salário ou algo do tipo. Então eu nunca me intrometi nessas questões financeiras da empresa. Então sempre foi assim, mas sempre teve esse tipo de perseguição, de invenção de mentira. Eu me lembro que a primeira que inventaram sobre mim, eu tava fazendo o jornal e o Homem do Saco no Fofocando. E de tarde eu passei em frente uma televisão que estava ligada lá no corredor da SBT, estava lá, na Sônia Abrão, estava no mudo a TV, não conseguia ouvir, mas estava lá no GC. Dudu Camargo é visto chorando nos corredores do SBT após críticas, logo quando eu estreiei. Eu falei, gente, se eu tô chorando é de felicidade, porque eu jamais chorei com as críticas do início, ou algo do tipo, porque eu tava realizando um sonho, como que eu vou... Então eu fiquei indignado com aquilo, foi a primeira mentira que eu vi, que uma vez colocaram em mim. E como você vai desmentir um negócio desse? Fala, eu não chorei. Como você prova que você não chorou? Não, você perde até a vontade de ir atrás, de ligar pro fulano e falar, me deu direito de resposta, né? Uma época teve golpista que me acusou, de quê? Entrou até com um processo contra mim. Do quê? Aí depois nós comprovamos na justiça que ela era uma golpista, uma criminosa. Mas foi do... Não, veio falar que eu tinha dado calote nela, negócio de obra. E, na verdade, ela entrou com um processo contra mim, depois nós comprovamos que ela era uma criminosa, a mulher. Uma criminosa. Então, ou seja, você vê como que invertem as coisas. E aí, quando eu ganhei o processo, não deram o mesmo espaço quando deram pra mentira.
Então veja como é complicado hoje em dia. Hoje, você não tem que fazer suas coisas pro mundo. Você tem que fazer pensando no reino de Deus. Porque esse reino do mundo, a coisa tá bem complicada. É a mentira ganhando mais força que a verdade. É o poste fazendo xixi no cachorro. As coisas estão invertidas, né, Vilela? Mas essas notícias que saíram sobre você foram antes da demissão ou depois da demissão? Ou foi ao mesmo tempo? Foram depois da demissão. Ah, foram depois? Foi depois. E bem depois. Foi bem depois? Foi bem depois. Foi assim, eles Mas me comunicaram... como causa da demissão ou não? Não, olha como que é como? Colocaram o que aconteceu como Não, causa da botaram, primeiro que eles colocam de um jeito que nem processar você tem como, porque aí eles escapam. É, aí porque eles pra mim ficou como causa supostamente. da demissão. Eles usam esse termo porque eles também, nas matérias. Para Então, não serem processados. Para não serem processados. Então usa assim, supostamente. Então, quer dizer, eu me lembro que antes de eu sair, eu recebi férias. Foram me dando férias. Tá. Férias. Aí eu já Não, aí eu já percebi que aquelas férias não eram à toa. Ah, tá. Que era uma coisa de... Pra ganhar tempo e... exato. Que eram as férias talvez que estavam acumuladas pra não ter problema e tal. Porque eu nunca tinha tirado férias nesses 7 anos. Trabalhando direto? Direto. Minha folga era sábado e domingo. E aí, de repente, eu comecei... Aí eu tinha ido até em podcast... Veja como... Eu tinha ido num podcast uma vez, antes da demissão, e já tinha deixado claro. Eu acho que eles não estão me querendo mais. Ah, é? Então eu tinha deixado isso bem claro. E aí sai a demissão. Aí, como o site provavelmente não deu o furo de reportagem da demissão, aí foi pra esse viés de querer viralizar com história e atrelar a minha demissão a uma história absurda. Então, quer dizer, tentaram fazer uma coisa... E aí depois se comprovou que o Silvio não estava mais ativo. E assim, o problema é mentir. Mas um problema maior é você saber da verdade e mentir. E a imprensa, de forma geral, já tinha noção que o Silvio tinha se afastado e que aquela saída minha não era uma saída qualquer. Era uma saída também por conta que o Silvio se afastou. E aí quando os gatos... quando os ratos saem... Não, quando os gatos saem, os ratos fazem as festas. Mas o lance... Faz as festas. A notícia foi das toalhas, certo? Sim. E aí eu vi outra notícia que você confirmou a história e que teve problemas estomacais. Tira isso. Não. Eu nunca confirmei essa história. Eu passei mal na emissora, então, mas não foi problemas estomacais, não. O que tem de verdade ou não tem nada de verdade? Não tem nada de verdade nessa história. O que saiu na imprensa? Saiu na imprensa que tinha acontecido alguma coisa do camarim, negócio de toalha. E micro-ondas também. Exato. Nada disso é verdade? Não. Nada? Não. Mas como que inventa uma coisa absurda? Aí eu até comentei num podcast, acho que é esse que você viu, que eu tinha passado já mal na emissora algumas vezes, mas que outros colegas tinham passado mal também e que isso era normal. Lembra que eu citei que foi um dia até que o Bolsonaro levou a facada? Sim. Que eu fiz o jornal, eu tive que sair no meio do jornal. Mas isso envolveu um ambulatório, fui levado para ambulatório, os bombeiros me atenderam na época. Foi uma história completamente diferente dessa. Então, quer dizer, isso aí tentaram sujar a minha imagem com essa história. E aí é uma covardia você vincular a minha saída a uma história como essa. E aí... Limpar a toalha... Não, imagina... Com merda no... Não, imagina... Escuta só. Imagina uma história como essa acaba se tornando o quê? Piada. Acaba o quê? Meme, chacota, humilhação. Não, você fica conhecido por isso. Exatamente. É que nem a história daquele ator da cenoura, lembra? Que também foi uma história criada. Lembra? É que eu acho que você é novo. Não lembro da cenoura. Mário Gomes, se não me engano, né? Eu acho que vocês são novos. Um diretor da Globo... Mas o que aconteceu com a cenoura? Inventou que ele enfiou. Foi pro hospital que tinha enviado uma cenoura no toba, porque ele tinha pego a mulher dele e ele espalhou pra todo mundo com essa história. E a gente... Cara, todo mundo sabia dessa história e era mentira na época. Entendeu? É os factoides, né? Cara, então é mentira. É mentira. Eu achei que você até já tinha confirmado essa história. Não. Não. Dudu, tamo entre amigos aqui, cara. E por isso mesmo. Entre amigos ou não, eu nunca gosto da verdade. Nunca cagou na toalha, jogou lá no negócio, nunca rolou. Nem de sacanagem. Não. Sacanagem foi o que fizeram comigo. Cara, não rolou nada. Sacanagem foi o que fizeram comigo. Mas, cara, por que inventar uma história... Por que não colocar outra coisa? Porque esse tipo de Você história... entrevista aqui muitos pessoal de religião, né? Sim. Da fé. Claro. Gente que é do ateu ao protestante, ao satanista. Satanista, todo mundo. Então você sabe do universo espiritual. Claro. Como que as coisas funcionam. Claro. E veja, eu não sou perseguido à toa. Quando você assume a fé no Senhor Jesus Cristo, quando você tem Ele em primeiro lugar, o diabo fica uma arara. Fica doido. Doido. Pode ver, as pessoas que são perseguidas hoje em dia... A maioria tá ali com Deus. E aí o diabo fica doido. Então ele vai fazendo situações a todo momento, isso na minha carreira, desde o momento que eu pisei naquela emissora. Até hoje, eu sempre sofri esse tipo de perseguição, de mentira, de gente tentando denigrir, de gente que me conhece e fala, Dudu, pô, estão falando tal coisa de você, e aquilo não é verdade. Nós sabemos o teu comportamento, como que você faz, como que você reage, e estão falando isso de você. Mas além disso Mas eu não me preocupo com isso, porque quem tem fé em Deus... confia na justiça dele. E essa justiça dele não falha. Cara, mas
o que a pessoa ganha falando um negócio desse, sendo que você já tava fora da emissora? Não interessa. Você entende? Não, Já ganharam, tipo, ganharam. Ganha sim, porque aí prejudica a entrada em outros canais. Mas aí Deus é tão bom que aí eu entrei numa outra emissora que me foi dada a oportunidade, TV Meio Norte, que agora virou TV Meio de se comunicar, meio de se entreter. São 18 afiliadas pelo Brasil e pelas antenas parabólicas ela pega em todo o Brasil e transmite também o conteúdo via YouTube. Eu assumo ali o menino que tinha deteriorado a imagem, falado Diaba 4, aí de repente eu assumo lá um horário que era um programa de variedades, que estava indo mal de audiência e estava com 0 faturamento, não tinha anunciante. Eu entro, antes do programa estrear já fecho o primeiro anunciante. Se tornou a maior audiência do YouTube da emissora, porque lá na Praça Teresina não tem minuto a minuto, mas depois nós contratamos um outro método de audiência, que é um método pela torre, que ele pega pelo Ginga TV, as Smart TVs que estão conectadas naquele canal, ele consegue captar aquele dado. Se tornou uma das maiores audiências do dia da emissora, e com 10 anunciantes. Só saí agora porque eu tô entrando na área da política. Aí eu tive que me afastar da apresentação do Jornal Brasil 40 Graus que eu fazia nessa TV Meio. E aí, porque a lei eleitoral diz que desde o dia 30 de junho até o dia 6 de outubro tem que se afastar. Não pode apresentar programa de rádio, TV e internet. E aí, de repente, veja só. Aí eu pego essa faixa horária e encerro com 10 anunciantes. Com 10 merchants por dia. Então quer dizer... Não, é bom não você faz, cara. Exato. Mas a questão é, não fala em nomes. Mas você imagina quem fez isso pra você? Não. Quem espalhou isso daí? Não, porque eu acho que não é só uma pessoa. Ah, não? Porque a demissão talvez não tenha partido de uma única pessoa. Já começa por aí. E essa história aí também, talvez não é só uma pessoa. Você imagina que lá dentro do SBT tinha alguém que não gostava? Não só uma pessoa, né? É? Não só uma pessoa.